nosso quadro Vida em Família, vamos falar aí como que a família deve lidar com uma criança adotada, é isso mesmo. E já estou aqui com a minha querida amiga Vanessa Rezende. Bom Seja dia. muito bem-vinda, Vanessinha. Obrigada, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que está do outro lado nos assistindo, que esse quadro, né, Carol, possa hoje ser rema, ser vida na sua vida. Nós preparamos com tanto carinho, com pessoas tão amadas e especiais com a gente, né, Carol? Então que seja uma bênção, eu tenho certeza que vai ser em nome de Jesus. Lembrando que Vanessa Rezende ela é psicopedagoga e não veio sozinha, vamos falar sobre adoção, então nada melhor do que trazer a líder do Ministério Adotar aqui da Igreja Batista da Lagoinha, nossa querida Mônica Rodrigues. Muito bom dia, Moniquinha! Bom dia, que bom ter pastora. você aqui, amor! O prazer é todo meu. Você é um doce de coco que nos Oh, ensina gente. muito, sempre. E a Mônica e a Vanessa não vieram sozinha? Tem mais uma parente aqui. Tenho minha irmã. É isso mesmo, Denise Rezende. Bom dia! Bom dia, pastora Seja Carol. muito bem-vinda. Obrigada. Que delícia poder... Papo de mulher, hein, gente? Ó, hoje aqui só mulheres batendo papo. E o tema é como lidar, né, com a adoção. Como que a família deve lidar. Eu acho que... Vamos começar contando a história, Vanessa? Vamos. Né, da Denise, porque aí a gente pode entrar... Aí dá para todo mundo falar. Eu queria... Ah, Vanessa, você quer compartilhar? Não, quando eu convidei a minha irmã para vir aqui, né, minha mãe e minhas irmãs falaram assim, ô Vanessa, vê se você não chora dessa vez, porque semana passada minha tia veio e eu chorei. Então, Dedê, assim, em nome da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, a gente quer te honrar também hoje, dizer que nós te amamos muito, que você é minha irmã amada e que, assim, foi um presente de Deus na nossa casa. Amém. E umas coisas que você não sabe, Dedê, mas quando eu era adolescente eu queria ser igualzinha a você. Que A delícia. Dedê, ela sempre foi muito ativa, muito inteligente na escola e tirava notas altíssimas e eu ficava só voando e com as notas tudo lá nas médias para baixo. E a Dedê, assim, a prova 10, quase que ela tirava 11, 12. E bonita, toda esperta, conversada. E eu olhava para ela e falava, nossa, eu queria tanto, eu queria ser morena. Não era Dedê, ficava queimando para ficar morena no sol. Então, assim, foi Jesus que te trouxe lá para nossa casa. Você é um exemplo de irmã pra gente, e exemplo de mulher guerreira, e nós te amamos muito. Então, vamos explicar para o pessoal que o povo não está entendendo nada. A Denise, ela foi adotada quando ela era um bebezinho, com mais ou menos 3 meses. Isso. E ela é irmã da Vanessa Rezende. Os pais da Vanessinha adotaram Denise. Denise, conta pra gente, né? Conta pra gente esse processo, quando você ficou sabendo, como que foi. Conta tudo. Olha, nós nem começamos, já tá todo mundo emocionado aqui. Delícia. Vai borrando as maquiagens. Eu fui adotada, eu era um bebezinho, então assim, e sou a filha mais velha da casa, né? Sim. Então eu fui criada com todo carinho e com todo amor. E aí, à medida que foi nascendo as minhas irmãs, eu fui sentindo a diferença, né? Porque eu era sou, né, morena, e elas são clarinhas, branquinha, loira. Então eu comecei assim, ter alguma coisa errada nessa casa. E mais ou menos qual idade você tinha nessa época? Não, eu sempre, tipo, como a Vanessa falou, eu sempre fui muito assim, gostava sempre quis saber a resposta das coisas. Então era eu e eu, não falava com ninguém da casa, porque era um assunto que ninguém tocava na minha casa. A minha diferença não era assunto, né? Então assim, era eu e eu pensando que tinha alguma coisa errada. E aí o que acontece? Então, assim, eu aprendi a amar as minhas irmãs, amo assim, muito mesmo, meus sobrinhos, sou apaixonada com eles. Os meus pais, para mim, são referência, né? Louvo a Deus por eles. Então, assim, só que tinha aquela coisa de você ficar querendo saber, tem alguma coisa errada. Certo. E não tinha jeito de chegar e perguntar, porque era um assunto que ninguém comentava. Era muito um assunto delicado e ninguém falava. Isso. E outra coisa, que depois eu fui saber que meu pai preferiu que ninguém tocasse no assunto para não... O jeito dele de pensar era o melhor para mim. Porque eu ia ficar perguntando muita coisa, ia criar revoltas, e isso acontece mesmo. Então, foi um jeito que ele achou de me poupar de muita coisa. Aí, quando eu estava entrando na adolescência, estávamos em família, e um tio chegou
Então, sempre assim, Vanessa estava, eu estava. Nós fazíamos tipo igreja, né? Sim. Teatro, estava nós duas. E aí, só um detalhe, que a Dedê decorava tudo, eu não decorava nada. Nossa! E assim, meus pais sempre foram assim, atuantes na igreja, então a gente sempre participava de tudo. Então, ela esquecia a parte dela das peças e eu falava. A gente ia pro público da igreja, Carol, e falava, Jesus nasceu, Natal. Eu, ô Dedê, o que eu vou falar? Fala. Ela decorava a minha e dela. Aí, o que acontece? Numa dessas festas de família, o meu tio, mais velho que meu pai, ele foi apresentar as filhas do Tadeu, né, que é o nosso pai. E falou assim, essa é a Vanessa. A Vanessa estava perto de mim, essa Vanessa, filha do Tadeu, e essa é a Denise, ela é do Ismael. Aí na hora, pum! Menina, mas aquilo pra mim, como se eu tivesse levado um choque. Como se eu tivesse alguma coisa batida assim no meu coração. Que Ismael era o nosso tio. Isso, era um tio. E aí eu fui... Do meu pai. Então aí que eu fui... Aí eu fui e falei assim, então esse que é o problema, eu não sou filha do meu pai. E aquele momento eu assustei muito. E como fosse Ai, pastora. Como se tivesse me jogado uma coisa que tivesse me machucado. Entendi. Mesmo. E aí eu pensei assim, então é esse o problema, né? Eu tenho um outro pai. O pai que eu amo tanto não é o meu pai. Isso, aí você já leva um susto. E antes, assim, eu pensava, nossa, eu acho que eu sou filha do meu pai, porque eu acho que eu pareço com ele, né? Ele é mais moreninho, mas eu não sabia que eu era filho do irmão dele. Por isso também a semelhança, Isso, né? Então, assim, e a nossa família é muito misturada, né? Porque minha avó era negra e meu avô era descendente de italiano, então a família é muito misturada. Então, as misturas estavam até normal para justificar, né? Aí, o que acontece? A gente tem até uma prima que é a Lucinha, eu vou mandar um beijo pra ela. Ela é como eu e a Lete, a nossa outra prima, parece a Dedê. Assim, na mesma casa. Isso. Aí eu fui e levei um choque. Aí nisso eu chorei muito, que pensei assim, nossa, eu tenho um pai que me deixou para trás. Como assim? Aí que eu fui saber que meu pai verdadeiro morava em Rondônia. E aí que eu fui saber mais ou menos a história, né? Que eu fui adotada quando era um bebezinho e que minha mãe biológica havia morrido. Eu era um bebezinho e meu pai me entregou para adoção. Tipo assim, me deixou na casa da minha avó para minha avó arrumar alguém para mim. Entendi. E as minhas duas irmãs mais velhas que eu, ele ficou com elas. Levou para Rondônia e eu fiquei para trás. Então, assim, por mais que você tenha o melhor da terra, o filho adotivo, até uma brecha que às vezes o diabo joga muita seta na sua mente. Certo. Então, por mais que você tenha sido bem criado, você tenha recebido uma boa educação, a Mônica sabe bem disso também, você fica revoltado com a pessoa que te deixou para trás. Você cria uma revolta, isso não é eu, é todo mundo. Você cria uma revolta, de rejeição, porque você fala assim, poxa, como que uma pessoa me ama tanto, me considera como filha, tem todo o cuidado comigo e não são os meus pais. E o meu pai, que é meu pai biológico, né, me deixou para trás. Como assim? Então tem pessoas que não entendem isso, mas isso acontece com todos os filhos Então é muito difícil. Então, e como eu descobri isso, já estava entrando na adolescência, que eu fui ter certeza que eu não era filha biológica. Imagina, a adolescência já é uma fase complicada. Então, qualquer coisa eu já batia a porta do quarto, já ficava nervosa. Colocando para fora aquilo que estava dentro do coração. Isso. Então, qualquer coisa que acontecia. Tipo, se minha mãe sempre saía e comprava, vamos supor, nosso material escolar. Se eu olhasse para a capa do meu caderno e visse alguma coisa que eu não gostava e olhasse para o da Vanessa, essa capa tá feia, porque eu sou adotada. Por isso que minha capa é feia. Gosta mais dela. Gosta mais dela. E como que aconteceu, por exemplo, a cura desse processo? Jesus, né? Então, à medida que o tempo vai passando, e assim, como meus pais foram sempre muito atuantes na igreja, então eu desde pequeno eu tive muitas experiências com o Senhor. Benção. E às vezes Jesus também quer fazer isso com outras pessoas, ele quer se revelar às outras pessoas, só que ela é tão revoltada, ela quer tanto ter aquela amargura, aquele ódio que ela não tira do coração, que Jesus não vai entrar. Porque para Jesus entrar e modificar alguma coisa em você, você tem que abrir o coração. Entendi. E eu creio que
a maior marca que a gente tem que ter é a que Jesus deixou na cruz. Não foi a marca que o passado deixou. Então, nós temos que ser libertos disso. Porque o diabo, ele fica lançando setas na mente mesmo. Você é incapaz, você é feia, você não consegue. E assim, eu sempre tive notas muito boas na escola. Minha mãe, eu relevava bilhetes parabenizando as minhas notas. E eu sempre achava que eu não era nada. Eu fiquei até pensando, né, Vanessa, como psicopedagoga, como trabalhar isso? Os pais que adotaram, já é necessário fazer um trabalho desde a base? Isso. Desde criancinha? Como que você vê? É o seguinte, a gente tem duas vertentes, Carol. Tem uma linha de psicólogos, profissionais da saúde, que acha que você deve contar para a criança desde pequenininha. Olha, você é o filhinho do coração, mamãe te ama, você não saiu da barriga, você é do meu coração. E falando com a criança, contando histórias sobre adoção, para ela já ir entendendo. Tem uma outra linha de profissionais que acreditam que depois que passa a fase de alfabetização, a criança está um pouco maior, 7 anos, você deve contar. E quem deve contar são os pais. No caso da Dedê, foi tipo, Dedê, uma infelicidade mesmo. Primeiro que isso deveria ter sido semeado para ela antes. Entendi. E quem tem que contar são os nossos pais. E não são ficar os pais. sabendo Pela boca de outra Claro. pessoa, porque isso gera uma angústia muito grande. Isso é uma coisa que acontece demais. Por medo, os pais não contam. Entendi. Então, eles pensam que aquilo medo de nunca provocar uma vai ser rejeição. descoberto, né? E às vezes, assim, eles querem poupar a criança que foi adotada, né? Para poder não acontecer isso tudo. E aí, sempre tem um vizinho, tem um parente, como foi no caso, tem um primo, às vezes numa situação de briga, né? Ah, é? Então, aí vai e conta aquilo tudo. Então, a Vanessa está falando dessas duas linhas, eu fico com a que a gente deve contar logo assim, no Você princípio. contou, né, no seu caso de adoção, era Foi. bebezinho ainda, né? Foi, Você e a minha mãe que me compartilhou. deu esse conselho, sabe? Ela falou, Mônica, você tem que começar a contar para as meninas. Então, assim, as meninas, elas não tinham nem um mês que né, tinham nascido, que estavam lá em casa. E eu, assim, eu já falei até isso aqui, eu chorava à noite, elas dormindo, porque eu achava que aquilo, assim, nem era verdade. Porque para mim o amor é tanto que torna-se assim, um filho biológico mesmo, a gente nem sabe desses detalhes, mas eu comecei a contar desde bebezinhas e assim, elas aceitaram tudo, porque pensa bem, na adolescência ela É descobre. difícil mesmo, né? Claro. Como que não vai ter essa situação assim de agressividade, né, de revolta? A rejeição. E outra coisa que é muito importante também para as pessoas que foram adotadas é o perdão. Então, assim, não tem a mínima condição de uma pessoa ser feliz se ela não consegue liberar o perdão para os pais biológicos. Né? Então, eu estava conversando com ela aqui e explicando essa situação, que a gente não tem que julgar o porquê. A gente tem sempre que ter a certeza que Deus ele está no controle das vidas dessas pessoas que, né, que foram adotadas. Então, eu tenho certeza que Deus sabia que o melhor para ela é a família onde ela ficou. Isso mesmo. Né? É uma nova chance, uma oportunidade. Então, independente do motivo, porque era alcoólatra, está preso, não quis, não importa. O adotado ele tem que chegar nesse nível. Eu libero o perdão para os meus pais biológicos. Aí eu fico pensando, você falando aí, eu fico sentindo que o pai que adota, a mãe que adota, eu acho que eles são pai ao quadrado. Porque você, né, não é sangue do seu sangue, mas você ama como se fosse. Desesperadamente. Então isso eu acho muito mais forte, porque é muito mais fácil você amar quando é sangue do sangue. É verdade. E quando não é, eu acho isso tão mais nobre e uma afetividade tão maior que deveria ser o inverso, né? O filho adotado ele deveria se sentir até muito mais amado, porque a pessoa escolhe aquele, não, eu quero ali. Mas isso é tão real que já aconteceu conosco na nossa adoção. Então, assim, Deus, ele não amou mais a Jesus do que ele, né? Verdade. Nos ama hoje. Pelo contrário, ele entregou Jesus para que nós fôssemos adotados. Então, esse amor que os pais que adotam têm, ele vem do Senhor. Por isso que é um amor assim ao quadrado, né? Que faz com que mesmo que na família tenha filhos biológicos, seja o mesmo amor. E é interessante assim, Mônica, que eu chamei minha irmã para vir fazer esse quadro hoje, entender, mas eu não sinto nada que ela é minha irmã adotada. Ela é minha irmã. Porque é algo que vem de Deus. É. Da mesma forma eu. É. E assim, é engraçado lá em Só uma casa. coisa, Dê, que uma vez a minha irmã, tem uns 2 anos, você quis conhecer os nossos primos? Sim.
a Dedê, ela cismou que queria lá em Rondônia conhecer lá os nossos primos. Mas eu não gostei disso não, os meninos até me perdoem, mas eu senti uma sensação esquisita. Falei, mas a minha irmã, como assim, me deu uma coisa horrível, eu fiquei super dividida com aquilo. Minha cabeça não funciona dessa forma. Aí ela voltou, conheceu os irmãos biológicos e tal, e ficou todo mundo lá em casa super chateado. Não que a gente não quisesse que você fosse, mas uma sensação de vazio, assim, como assim? Que irmão? Entendeu? Só que isso também é não é só eu, mas assim, todos... É importante. É uma necessidade de você saber necessidade. de onde você veio. Isso. De onde você Da veio. origem. Não que você queira Isso. ficar Ou com trocar, eles ou não trocar é de isso. família. É que você tem uma necessidade de saber de onde que você veio. Né? E a gente Então, não assim, pode condenar esse desejo. então, e assim, depois que Não você pode, vai... tem que entender. É importante, isso faz, o que eu tô achando é que aqui tá vida em família mesmo, literalmente. E compartilhando, porque às vezes, mesmo a Vanessa sendo psicopedagoga, ela tem os sentimentos, ela sentiu, mas também a importância de respeitar o outro, até para que ela compreenda, se aceite e Deus cure, porque é importante ela ver os outros também, até para que a cura aconteça de uma forma muito mais completa. Você veja a cura acontecendo. Não, ali. e para a família que adotou, ela tem que saber o seguinte: eu não plantei amor. Então, assim, ela nunca ia falar assim, eu agora conheci a minha família biológica, tchau, família. Ah, mas na hora dava uma Não é? sensação. E na hora que eu apresentar, foi Honório, que você foi me apresentar, eu. Fiz assim pro meu primo. Mas tudo que a gente Achei planta, a gente esquisitíssimo. colhe. E aqui, gente, o papo tá muito bom, mas tem muita gente assistindo. Explica pra gente quem pode adotar, o passo a passo, como que é feito isso, Vou responder junto com a Mônica. Vamos lá, Isso. Mônica. Deixa a Mônica responder essa pergunta. Vai, Vamos lá, Moniquinha. pode, Carol? Bom, gente, é qual que é muito seu? simples, são os maiores de 18 em Isso. qualquer estado civil, né? E desde que tenha assim, uma situação de idoneidade moral e financeira. Então, bem tranquilo isso aí, né? Agora, Mônica, Os também, por passos. exemplo, para adotar uma criança, eu tenho que ser maior de 18 anos, mas eu tenho que ser, no mínimo, Uma 16 diferença. anos mais velho do que o adotando. Entendeu? Quem está adotando Entendi, tem que ter 16 anos a mais. Né, a mais. Isso. Do que o adotado. Os passos é você procurar a vara, né, de infância e juventude. Né? Aí lá você vai fazer a sua inscrição, preencher o formulário, levar os documentos necessários. Faz um curso obrigatório, na maioria das cidades, né, tem isso. Mais ou menos 10 dias de curso. Não, o curso Qual que ele é é o de 4 horas. Isso, é? 2 horas em uma semana, exatamente daí a 2 semanas mais 2 horas. Depois desse curso, recebe na sua casa a visita da assistente social. E depois o curso tem que ser habilitado, porque a pessoa pode fazer o curso e não ser habilitado para adotar. É todo um processo para você ser habilitado. Então, é o curso, a visita da assistente social na sua casa, depois você vai conversar com a psicóloga, é uma entrevista, aí vem a habilitação. Isso. Então, você está habilitado, é nesse momento que você entra para a fila de espera. E vai aguardar a criança de acordo com o perfil que você escolheu. Isso, porque a pessoa escolhe o perfil, ela vai falar a idade. Eu quero uma criança de 9 Ou anos. eu quero um menino, eu quero Uma menina. menina. Ou, A às vezes cor, não também, a né? cor. Pode Mais de escolher uma tudo. criança, às vezes é grupo de irmãos, né? Entendi. E é Pode só uma falar. outra coisa? Pode. Fala. A questão da aproximação também, né, Mônica? Depois que eles encontram a criança que está Certo. dentro do seu perfil, você não vai lá para essa criança estiver num abrigo ou no hospital, você não chega tirando a criança do lugar. Começa aquele processo de adaptação, de visita, até a criança poder ficar com a pessoa mesmo. criar Que é bem vínculo, né, tranquilo gente? também. É só mesmo, né? Para conhecer, para poder saber. Gente, e amor atrai, né? Quando tem Aham. amor, não tem como, né? As pessoas querem ser amadas. Todo então, mundo. uma criança, ela percebendo que tem amor, ela se adapta com muita facilidade. E eu queria que você falasse, para a gente estar encerrando, como a família deve tratar, deve lidar com a está recebendo ali o adotado, né? Como lidar, como a família viver essa nova fase? Vou usar a palavra que você acabou de dizer, Carol. Usar o amor. Sabe, você tem que receber com amor, ter paciência, até com a fase de adaptação da criança, entender as diferenças, às vezes até a resistência, esses comportamentos, às vezes, antissociais da criança, porque ela chega num lugar onde ela não conhece as pessoas. Certo. A gente não conhece a história dessa criança, ela pode ficar agressiva, ressabiada, então esperar, dar o tempo para ela se adaptar e ter muito amor, não deixar de dar limite, de dar regras, né? Porque a criança adotada, que coitadinha, pode fazer tudo Pode que fazer quer, qualquer coisa, qualquer coisa, né? ó, então, E
isso é já traz uma diferença, já traz né? uma discriminação. Não pode. É uma discriminação, porque ele é igual. Ela é uma criança que foi adotada, mas é um filho como outro qualquer. Como outro. Isso, né? Eu acho muito importante saber, assim, a história da criança, né? Porque às vezes precisa de um acompanhamento psicológico, Certo. né? De preferência cristão, Precisa né? mesmo. O amor, eu acho que principalmente nessa fase da adaptação, ele tem que ser um amor, assim, bem, né? Então, é bom, assim, os pais tirarem um tempo mesmo de qualidade. Isso. Né? E vai superando. Que é uma mudança vai na superando. família. E essa todo, questão né? do tempo, mesmo quando uma criança ela não é adotada, a gente tem que fazer. Dar tempo para a criança. A gente fala tanto disso no quadro, tempo para a família, para ter diálogo, para você conversar, para você amar, se dispor, né? Dentro daquilo que você se propôs a fazer. Porque se eu me proponho a adotar uma criança, eu pensei muito nisso antes. Foi uma coisa de uma hora para outra. Então agora eu vou me desdobrar para exercer tudo aquilo que eu sei que eu preciso de fazer para que o meu filho seja uma criança, um ser humano saudável. E outra coisa, Vanessa, quando, por exemplo, você ganhou neném, sua vida não mudou de uma hora para outra? Isso. Você vai até passar por um tempo de adaptação, não é? Então, com a criança adotada é assim também, precisa desse tempo de adaptação, né? E tudo vai chegando no lugar. E, Mônica, pra gente fechar, você trouxe umas fotos que você queria compartilhar. Do adotar, alguma coisa. né? Só uma coisa, a Mônica, esse ministério é uma bênção, viu, gente? Assim, Amém. vamos colaborar, é uma bênção. Ela esteve com a gente esse final de semana, num trabalho lindo que você vai mostrar aqui agora. Então, que Jesus te abençoe muito, Mônica, viu? Que seu ministério floresça. Em nome de E onde Jesus. você colocar a planta dos seus pés, que haja vida na vida das Amém. pessoas e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. As fotos vão passando e você vai explicando pra gente. Tá. Conta pra gente então, Mônica. Essa é a... Gente, agora eu tô sem saber. A Gabriela. São É porque gêmeos. são gêmeas, gente. Ela tem duas e aí são gêmeas. Que você adotou, não é? Isso, essa é a Gabriela Ai, que ótimo. e essa é a Isabela. Muito diferente. Você tá voando, você tá falando. Tá, eu não sabia. Eu tô Que achando lindo. muito parecido. E esse é o Renato, né? O Renatinho, que depois de 10 meses eu descobri que estava grávida de quase 3 meses. Que ótimo. E lindos, né, Mônica? Muito lindos. Ai, Esse que foi o bonitinho. evento que o Ó, Ministério da vida Adotar fez em parceria com o Projeto Esperança, nesse sábado agora, onde as crianças receberam uma festinha de Natal, né? Certo. Um lanche, os presentes. Ah lá, eu e a Vanessa. E no Natal, todo mundo vai conferir essa matéria na É íntegra, verdade. viu? Aham. Foi muito bacana. Que delícia. Aí são Nossa, alguns gente. presentes. Porque o Ministério Adotar, ele adota as crianças carentes também. Certo. Adota as crianças do abrigo. Então, a gente faz muito isso, essas reuniões, E não é um festinhas. trabalho só no Natal, vocês aproveitaram, né, Mônica? Datas Esse de período de Natal. aniversário, né? Isso aí foi uma doação de cobertores que a gente recebeu. Até hoje vai ser a entrega lá na Cidade Refúgio. Então, a gente, assim, tenta adotar, né? Em todas as áreas. E, Vanessinha, O livro. você quer divulgar Sim. aqui um livro, não é verdade? Isso aqui, Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Que legal. Como educar os seus filhos sem medo de errar. Foi escrito por um pastor, esse livro é muito legal. Eu acho que nós que somos pais, quanto mais a gente lê, mais a gente sabe. É verdade. Porque essa caminhada da educação dos filhos não é fácil, né, gente? É difícil. Construído, né? Construir uma vida na presença de Deus. Esse aqui, como educar o seu filho, mas usando os princípios da Bíblia. Certo. E Tá tem bom? um acampamento também, não tem? Cara, ótimo. Do dia 24 ao dia 26 de abril do ano que vem, na Pousada Manancial, nós vamos ter o acampamento de mulheres, através do Ministério de Mulheres em Ação, e o tema é dependência emocional. As inscrições estão abertas pelo site e também pode ser feitas na Casa Rosada. Maiores informações no 3429-300, com a pastora Ana Lúcia, com a pastora Paulette. Então, você é mulher, né? Venha participar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um momento de cura na sua vida. Amém. E vai ser transformação geral. E o ano de 2015 vai começar maravilhoso. Então, Amém. venha participar com a gente. Querida, eu quero te agradecer. Oi, eu que Obrigada, agradeço, foi uma Carol. delícia ter Obrigada. vocês aqui. Mônica, muito obrigada também. Obrigada. Denise, muito obrigada por compartilhar. Eu tenho agradeço. certeza que edificou a vida de muitas pessoas. né? Amém. Com certeza, gente, como é bom, né? Como é bom poder ter testemunhos que edificam e transformam muitas vidas.